Eu estava aqui fazendo as minhas mentalizações antes de entrar para conversar com vocês. Simplesmente eu parei, deixa eu baixar a música. Parei aqui e eu sempre, quando eu entro numa live ou quando eu vou dar uma aula, falar alguma coisa, eu penso, né, que eu seja instrumento para alguém usufruir daquele conhecimento que eu tenho. E sempre eu chamo meu pai e minha mãe atrás de mim. E sempre, sempre, sempre me dá uma força muito grande, sabe? E é só por eles, pelo falecimento deles, que eu posso estar aqui hoje falando sobre isso com vocês. Mesmo me emocionando, eu fico super emocionada quando eu falo sobre eles. É algo que a gente sente, né? Não sei se vocês já perderam alguém que vocês amavam muito. Vocês vão sentir pro resto da vida. O que é o luto pra vocês? Vocês sabem o que é o luto? Vocês já sentiram isso? Como que é? O luto é só você ficar triste? Como que é? Vocês já perderam alguém que vocês amavam muito? Sensação de vazio. O que mais? Isso é uma das sensações, né? O que é o luto pra você? O que é o luto pra você? Participa aqui comigo, vamos lá. Vocês só pensam na morte de alguém? Como que é? Desespero, sim, também. É bem desesperador, com certeza. Dá uma sensação de vazio, tristeza. O que mais? Mas o luto não é só por alguém que morre, né? Oi, Júnior. Que bom que você tá aqui. O luto não é só por palavra de medo. Todo mundo pensa numa coisa muito ruim quando se lida com morte, com luto, né? Mas o luto, ele não é só da morte de alguém. Numa visão mais ampla, acho que simboliza o fim e um ciclo, com certeza, com toda certeza. Temos lutos diários, lutos quando a gente deixa de... a gente deixava de ficar só no colo da mãe, a gente começou a engatinhar, foi um luto. Depois de engatinhar, a gente começou a andar, foi outro luto, né? O luto de quem não tá mais no colo e agora partiu para a caminhada. Existem vários lutos na nossa vida toda, vários simbolismos, com certeza. Mas o luto agora, a gente tá vivendo um luto, o globo tá vivendo um luto, né? Não é só pelas pessoas que faleceram. Existe muita coisa acontecendo, né? Deixa eu ver, gente. Foi com essa mulher incrível que perdeu o medo da morte, eu sinto um processo. Que legal, Ju! Que bom! Que bom! Que bom que foi comigo! Que bom! Obrigada! Oi, Dê! Então, e o luto, ele não é só pelo a morte de alguém, né? Nós estamos passando realmente por um luto muito severo, o globo tá passando, né? Não é só pelas mortes, né? Não é só pelas mortes, mas e sim é por tudo, né? Por todos os seus sonhos, por todos os seus projetos que foram adiados ou quem sabe nunca acontecerão, por empregos que as pessoas perderam, por mortes realmente do Covid, mas também outras mortes que aconteceram, existiram pessoas que faleceram sem estarem, né, doentes do pulmão, e negócios que se fecharam, casamentos que se findaram e outros que nem aconteceram. Então são micro e macro lutos, né? Nós estamos vivendo, o globo está vivendo um luto, um pesar. Nós estamos vivendo como se fosse uma terceira guerra mundial, com mortos sem armas. Então isso daí a gente precisa trabalhar dentro de nós. E é super normal nós estarmos o tempo todo desnorteados. Às vezes você acorda muito triste, às vezes você acorda super revoltada, às vezes você acorda, sabe, com vários sentimentos, várias sensações, várias percepções internas. E aquilo lá faz todo sentido porque tá todo mundo vivendo isso. Mesmo uma pessoa que tá vivendo super privilegiada dentro de casa, trabalhando em casa, pedindo as comidas fora, mesmo assim ela não está
protegida, né? Ninguém tá protegido, ninguém mais tem aquela proteção total. Tá todo mundo hoje vivendo um dia após o outro. A gente não sabe o que vai ser daqui uma semana, a gente não sabe o que vai ser nada, só tem especulações, tem pessoas falando coisas boas, tem pessoas falando coisas ruins, mas o que não pode acontecer é você omitir os seus sentimentos, omitir as suas sensações, as suas percepções. E é necessário falar sobre isso, falar o que você está sentindo, porque não é aquele sentimento falso, sabe, uma falsidade de vai dar tudo certo. Ok, eu tenho certeza, eu tenho essa fé que vai dar tudo certo. Eu tenho essa fé. Eu sei que as pessoas vão se acomodar do jeito que elas estão, elas vão sair daquele comodismo, elas vão fazer outras coisas. Muitas pessoas já estão fazendo coisas diferentes, está todo mundo fazendo coisas diferentes. E a única oportunidade nisso é que a gente está sendo protagonista a cada dia do que a gente está fazendo daqui para frente. E não tem nenhuma segurança, né? Não existe segurança. Todos os planos feitos, todos os seguros, né? As viagens, o casamento, não existe mais muitas vezes. Aquele emprego dos seus sonhos. Como que vai ser daqui pra frente? A gente não sabe, só que a gente vai ter que se moldar a esse novo que tá vindo. E ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, é esse micro ou macro luto que nós estamos vivendo, sabe? Esse sentimento ruim, essas percepções ruins que a gente tá vivendo, que a gente tá sentindo. E cada dia a gente vive como se fosse realmente todas as fases do luto, né? Primeiro a gente nega. Eu tive muita negação no começo. Imagina, isso daqui, daqui a pouco melhora. Imagina, isso daqui não tá acontecendo com a gente. Então primeiro a gente nega que a gente tá vivendo aquilo. Depois a gente fica com raiva, né? Fica com raiva. O que tá acontecendo? O que é isso? Isso daqui não pode ser. Aí entra política, entra não sei o quê. E vai, especulação. Aí depois você fica triste, você acorda às vezes triste. Aí junta a ansiedade também, que a gente não sabe o que vai acontecer por várias situações, sejam financeiras, sejam da sua própria saúde, porque você está tendo que se moldar a novas rotinas, você não pode sair de casa, outras vezes você pode. Eu não voltei à minha academia, isso tá me sugando, mas veja bem, eu sou uma pessoa privilegiadíssima, eu não tô falando só de academia ou outras coisas. Tem gente que voltou a trabalhar, só que não volta para casa porque tem medo de contaminar os filhos pequenos. Então são várias coisas acontecendo, cada um no seu mundo, né? Nesse mundo novo, cada um se ajustando. E é um luto do globo, né? O globo tá sentindo isso. E realmente é algo muito, muito pesado. E a gente tem sempre que fazer o que a gente faz numa situação dessa? A gente usa da nossa fisiologia, né? A gente usa para fazer algum tipo de exercício físico, uma meditação. Ou então você fica no seu sofá, só resmungando, só ficando naquela fase da depressão mesmo. Mas veja bem, todo mundo tem a sua fase, né? Todo mundo tá com a sua fase, todo mundo, né? Não adianta a gente falar, vamos lá, vamos reagir. Sim, é interessante, mas todo mundo tem o seu tempo. Todo mundo tem esse seu tempo, né? Todo mundo. E fora as pessoas que faleceram, né? Veja bem, o luto é muito importante que a gente tenha os rituais, né? Que aconteçam os rituais no luto. Por exemplo, quando falece alguém, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o velório, né? Estão acontecendo, alguns países nem isso tiveram, de não acontecer os velórios, pela aglomeração, né, de medo das pessoas ficarem juntas ali e de ter uma maior disseminação, uma maior contaminação. Só que hoje estão tendo velórios virtuais. E como que você perde alguém que você ama, que você amava, você tá ali com aquele velório virtual, né? Como que você consegue elaborar isso dentro de você? Então, cada vez mais serão difíceis esses velórios, essas despedidas no virtual, porque você precisa ter aquela concretude, você precisa estar vendo ali o que está acontecendo. Quem perdeu alguém sabe muito bem que você precisa ver para crer, e mesmo assim você ainda fica reticente. Quando minha mãe faleceu, eu pensava,
Pô, mas ninguém deixou um telefone com ela para ela ligar, ou ninguém tava botando uma blusa de frio nela porque ela vai sentir frio essa noite. Então são coisas que você sabe que não é real. Eu sabia que eu tava falando uma besteira, só que eu me expressava. Eu me expressava. Né? Então, sempre a gente tem que ter o velório mesmo para elaborar esse sentimento, essa concretude de estar vendo a pessoa ali. Mas é o que dá hoje, né? São velórios virtuais e às vezes nem tem isso, né? Muitas vezes a pessoa ela tá falecendo e não tem nem essa oportunidade. Essa doença ela é muito solitária, né? O Covid, porque eles já isolam a pessoa no hospital mesmo. E você não tem nem como falar tchau, você não tem como saber como que a pessoa foi, conversar com ela, dizer um adeus. E você não dizendo um adeus, assim, você já dizendo é difícil, imagina você não dizendo adeus, né? E a pessoa sendo enterrada, como às vezes sem um adeus, sem um ritual, é complicado. E aquilo lá perdura por várias gerações, sabe? É interessante isso, porque se você for ver na sua genealogia, se você for ver às vezes na sua árvore genealógica, se aconteceu isso, você pode até perceber que aconteceu há algumas gerações anteriores, sabe? Então não precisa ser necessariamente a primeira vez que esteja acontecendo na sua vida. Na sua vida pode ser, mas se você for buscar, às vezes algum indigente foi já enterrado de uma maneira assim, sem nada, sem dizer tchau, sem nem saber o que se tratava, de quem que era, o que não era. É só buscar nas árvores genealógicas, né? Tudo se repete até vir na consciência. Mas é interessante porque por mais que tenha esses sentimentos, né, do luto, né, da negação, da raiva, aí também tem a barganha, né? Você barganha, você tá pensando, o que eu vou fazer depois que isso tudo passar? Bom, a gente é um novo protagonista disso tudo aqui. Nós somos pessoas protagonistas de uma nova história. É uma oportunidade, sim, mas o que vai ser, ninguém sabe. Já ninguém sabia antes, imagina agora. Então a gente tem que fazer essas barganhas. O que eu vou ser daqui pra frente? O que eu vou fazer daqui pra frente? O que eu vou fazer daqui pra frente? Eu perdi meu emprego, o que eu vou fazer daqui pra frente? Com o que eu tenho agora que vai me servir para eu ajudar outras pessoas, para eu ajudar minha família, para eu ganhar dinheiro, para eu monetizar com o que eu tenho. Então tem que pensar em várias coisas aqui. A gente não pode ficar parado e sentado esperando alguma coisa acontecer, né? E esses planos, esses projetos, a gente tem que sofrer um pouquinho com eles. Eles terminaram, empregos terminaram, pessoas faleceram, viagens não aconteceram, né? Mesmo sendo micro lutos, são fatos que aconteceram na vida de cada um e que significa, dependendo do tamanho do significado, é algo muito grande para eles. Para mim, às vezes uma viagem pode ser micro luto, mas para alguém que seria a viagem dos sonhos é muito grande. A pessoa às vezes economizou um montão e tá lá, né? Esperando por aquela viagem e tem que cancelar. O dólar nas alturas e não dá para se locomover. Então depende, cada um tá numa situação, né? Numa situação. O globo tá vivendo um luto. E esse luto é necessário viver. Não adianta você esconder, não adianta você saber que vai ficar bem, mas se você tá mal hoje, sinta-se mal. Se você tá depressivo, sinta-se depressivo, acolha. O que não pode é você fingir que tá tudo bem. O luto, se você fala a respeito, é um alívio. É libertador, né? Então você liberta a sua dor. Quando você fala sobre o que tá te apertando, te angustiando, te magoando muito, você precisa falar ou escrever. Alguma coisa precisa ser feito para você se sentir bem. Não adianta você ficar só reclamando, sabe? Reclamando pra vizinha, reclamando pro seu marido, pra sua esposa. Aquilo lá precisa ser sentido. E é preciso sentir, não adianta fingir. Não adianta, claro que você pode usar seu mindset de crescimento, você pode usar o que você tem para melhorar, você pode usar das suas percepções, acolher, mas também tem que tocar essa vida para frente.
E essa união, né? A gente tem muitas pessoas que estão se unindo, que estão doando coisas, mas também tem pessoas que estão doando coisas que já estão quase, né, na validade vencida. Esses dias eu li um post de uma pessoa que tava com um batom roxo assim grande passando na boca, acho que doou para uma instituição, sendo que o batom ia vencer daqui 2 meses, sabe? Então claro que muitos estoques aí foram tiveram que ser descartados, né? Mas muitas pessoas estão doando coisas que são ruins, que não prestam, né? Então tá acontecendo uns movimentos muito esquisitos, assim. A gente tá percebendo, e quando eu vou no supermercado, as pessoas com medo de tocarem uma nas outras. A gente tá vivendo aquela coisa, eu preciso te encontrar, só que quando eu vou na rua, quando eu encontro com uma pessoa que não faz parte do meu círculo, eu fico com medo, né? Então tá acontecendo algo muito esquisito no ar, tá acontecendo, né? Isso daí a gente pode sentir, a gente tem essa necessidade de sentir, acolher isso daqui. É algo muito novo, né? Como eu já disse antes, a gente está vivendo numa terceira guerra mundial sem armas. Então, acolha todos esses sentimentos, acolha tudo que você está sentindo. E tá super normal você tá fazendo, né? Tá se sentindo muito mal hoje, amanhã. Essa semana eu fiz post só do luto, só de coisas muito profundas que a pessoa vive, porque muitas vezes você pode ter vivido um luto, pode ter sido há 1 ano atrás, alguns meses atrás, pode ter sido há 2 dias atrás, o que for. As pessoas, elas omitem muito o que elas estão sentindo, elas não se entregam àquilo, porque você não precisa estar necessariamente numa cama chorando, descabelado, sabe? Você não precisa estar o tempo todo triste, você não precisa estar o tempo todo sofrendo. Mas você tá sabendo que você está naquele processo interno. Você está se respeitando, sabe? É esse respeito que precisa ser acolhido. É você que precisa ser respeitada e acolhida. E você precisa falar para alguém ou escrever. Eu gosto muito de escrever. Muito de escrever. Quando eu tô mal, vou lá, escrevo. Bota pra fora. É libertador. Você liberta a dor. Deixa aquilo lá embora. É aquela aceitação devagarinho que ela vai acontecendo, né? E sempre falar sobre isso vai ser um tabu, vai ser algo que ninguém quer falar. Eu entrei em contato com as minhas dores essa semana falando sobre luto. Não é gostoso, é como se fosse uma ferida que todo mundo tem essa ferida, porque todo mundo já teve alguém que faleceu. É uma ferida que ela às vezes está aberta, às vezes ela está mais ou menos fechada, às vezes você só toca, ela se abre. Então, depende, né? Depende de como tá essa sua ferida. Às vezes ela é muito atemporal, foi às vezes muitos anos atrás e você ainda sente muito grande dentro de você. Eu lembro meu pai, ele falava sobre o pai dele, que tinha falecido quando ele tinha 18 anos. E ele chorava muito quando ele falava do pai dele, do meu avô. Eu nem conheci meu avô. Então, ele falava com, sabe, era uma ferida muito aberta dentro dele, né? Que de alguma maneira ele não tinha vivido aquele luto do jeito que ele queria ter vivido, do jeito que ele podia. Às vezes ele pôde ter abafado muito aqueles sentimentos. E é interessante, porque a saudade, ela sempre vai ficar, né? Todo mundo vai ter saudade. Eu vou ter saudade da época que eu fazia os stories na academia, eu vou ter saudade de ter algum tipo de relacionamento que eu não tô tendo agora, eu tô tendo saudade das pessoas, eu tô tendo saudade da minha família. Mas vai fazer o quê? A saudade sempre tem e tá tudo bem ter saudade, tá tudo bem você falar sobre isso. De novo, acolha. Você gosta de escrever, Lu? É muito bom, né? É um jeito de botar pra fora, né? Libertador, você liberta a dor. Como que a gente pode elaborar esse luto, gente? Além de escrever, além da gente conversar a respeito, além da gente sempre dialogar a respeito, porque quanto mais você abafa, mais aquilo lá vai ficar oprimido dentro de você. E fica mesmo.
quanto menos você falar isso, eu sempre falo, né? Quanto menos você falar sobre as coisas numa mesa de jantar, mais aquilo lá vai ficar oprimido dentro da família, mas vai ser um segredo. Tudo que não se fala numa sala de jantar, numa mesa de jantar, é segredo na família. E aquele segredo vai reverberar, né? Então não é que você vai chegar e falar, vamos falar sobre morte hoje. Mas puxar um assunto ou outro, puxar um assunto, faz parte. Às vezes tem muitas pessoas também, é outro assunto interessante que me perguntam, quando os pais são muito velhos, né, e querem falar sobre isso, como puxar uma conversa, né, quando os pais são muito antigos já. Não que a gente quer, se a pessoa vai enterrar o pai e a mãe vivo, mas é necessário falar sobre isso. Às vezes até para uma criança que já tem mais de 12 anos é interessante falar sobre morte, porque é a nossa única verdade, tá todo mundo querendo sair fora disso. Mas é a nossa verdade. É só isso que eu falo. É a sua verdade. Se você não sabe, mas você vai morrer um dia. Eu também vou. Eu também vou. E se você puder, olha só que incrível que é isso. Se você puder escolher do jeito que você vai querer estar nos últimos dias, não é maravilhoso? Você imagina você poder dizer para alguém próximo seu, mais novo ou mais velho, não sei, a gente nunca sabe quem vai primeiro, como que você gostaria de ser enterrado ou cremado? Precisa falar sobre isso. Eu sei que é um tabu, eu sei que é difícil falar. É muito difícil falar sobre morte, né? Pra quem nunca lidou com ela assim, cara a cara. Mas é necessário falar. É necessário falar e tá tudo certo. Tem um grupo, eu não me lembro agora o nome, mas tem um senhor, eu acho que ele faz jantares. Ai, como que é isso? Ele faz jantares para você falar sobre morte. É como se fosse uma sessão de cinema, né? Mas só que a pessoa senta ali e todo mundo janta e falar sobre morte. Olha que interessante. Você gostaria de participar de uma mesa que falasse só sobre morte? Porque não é só para falar sobre a tristeza, sobre como que a pessoa vai ficar descabelada no velório, como que vai ser ali aquele momento da despedida, que o caixão é botado ali na cova. Não é isso. Para falar mesmo sobre o que está acontecendo até chegar ali. E depois, né, para você elaborar tudo de como vai ficar, né? Como vai ficar, daí já é outra conversa. É uma conversa bem difícil, na verdade, porque não é só a morte, é tudo que envolve a morte, né? Como que você vai ficar depois que a pessoa vai embora. É um vazio danado, como quem falou aqui no começo. É um vazio, é um vazio mesmo, é um vazio terrível. E você precisa elaborar aquilo ali dentro de você. Como que você elabora? Não tem receita de bolo. É vivendo mesmo aquilo, sentindo e colocando o quê? Cuidar para você não colocar coisas que antes não fazia sentido para você, porque tem pessoas que depois que alguém falece perto, assim, que é próximo, que amava, a pessoa vai se entupir de medicamentos, ou ela vai se entupir de comida, ou ela vai colocar alguma coisa que não presta, sabe? Precisa muito ficar atento. Ela vai se entupir de televisão, vai ficar o tempo todo na televisão. Então, é um luto, gente, para qualquer coisa, para animal de estimação, para gente, para projetos, para emprego, para sonhos, para tudo, né? Como eu disse aqui no começo. Portanto, se perdoem, se acolham os seus sentimentos nesse momento que tá todo mundo vivendo esse luto. Acolha isso dentro de você. É necessário você acolher isso. Não esconda, converse com alguém que vai te nortear sobre o que você está passando, mesmo esse micro ou macro luto. É necessário. É necessário, Anthony. Todos esses sentimentos aí que tá todo mundo sentindo um dia ou outro, tá todo mundo sentindo muita raiva ou muita depressão, tá todo mundo sentindo isso, ninguém sabe o que tá acontecendo. Portanto, eu também, muito bom, como acolher uma família que perdeu um filho que suicidou-se. Uau! Elô, super legal, Anthony, muito legal, é isso mesmo. Depois eu te ensino para você fazer o Ho'oponopono enquanto você estiver queimando aquilo. O Elô, é interessante que você pode dar a sua presença, mesmo que virtual, incondicional para essa família.
porque é muito difícil, principalmente o suicídio. O suicídio é algo que a família precisa procurar ajuda, porque vai ficar ressoando pro resto da vida deles aquilo. O que que eu fiz pro meu filho cometer isso? O que que eu fiz de errado, né? Imagina. É muito complicado, mas você pode sim. Você pode dar a sua presença incondicional, não julgadora, estando ali presente para eles. É isso que você pode fazer. Sabe? E nada de ele vai estar num lugar melhor, nossa, sabe? Ele tá num lugar melhor, ele descansou, nada dessas frases, né? Fica ali. O que você precisar, eu tô aqui a qualquer hora, eu tô aqui. A sua presença incondicional. É isso que precisa. Tá certo? Isso, Anthony. Faça você queima, né? Alguma coisa que você não quiser, que você não gostar, tudo, e faça o Ho'oponopono. Você pode, a gente que mora aqui na praia, você pode estar na praia, distribuir as cinzas ali, vai ser muito legal. Muito legal. Como viver se tô morta viva? Eita, Soninha, como assim? Como assim? De nada, amiga, de nada. Soninha, precisa de alguém pra conversar com você. Ah, já cometi suicídio. Não, você tentou cometer suicídio, né? Senão você não estaria aqui conversando com a gente. Você precisa de um acompanhamento, viu? E não é aqui pelo Instagram. Você precisa de um acompanhamento sério, algum acompanhamento pra te nortear nisso daí, tá? Pra saber o porquê, pra que você tá nisso daí. Muitas vezes você vai estar a serviço da sua família, alguma coisa tá acontecendo. Câncer, suicídio, todas essas doenças, a família inteira tá envolvida, não é só você, tem muita coisa ali pra investigar. Conversa com alguém que vai te nortear sobre isso, viu? Um terapeuta mesmo, psicólogo, psiquiatra às vezes, tá? Como viver se tô morta viva, você precisa trabalhar isso daí dentro de você, tá?